Shalom, queridos irmãos e irmãs, continuando a nossa meditação sobre o livro A Selva, Dignidade e Deveres do Sacerdote. Hoje falando sobre do pecado da incontinência, necessidade da pureza no padre. A incontinência é chamada por Basílio de Seleucia uma peste viva, e por São Bernardo de Sena, o mais funesto de todos os vícios. Isso porque, como diz São Boaventura, a impudicícia destrói o germe de todas as virtudes. Por isso, Santo Ambrósio lhe chama a origem, mãe, de todos os vícios. De fato, este vício arrasta consigo todos os crimes, ódios, roubos, sacrilégios e muito mais. São Remígio teve, pois, razão em dizer que, por causa deste vício, poucos adultos se salvam. E lê-se no Padre Paulo Segneri que, assim como o orgulho encheu o inferno de anjos rebeldes, assim o pecado da impureza enche de homens. Nos outros vícios, pesca o demônio ao anzol. No vício da impureza, o demônio pesca de rede. De modo que enche mais o inferno com esta paixão do que com todas as outras paixões. Assim, para punir o pecado da impureza, a Deus é enviado à terra os flagelos mais espantosos, dilúvios de água e de fogo. Segundo Santo Atanásio, é a castidade uma pérola muito preciosa, mas poucas pessoas cá na terra sabem encontrá-la. Ora, se esta pérola convém aos seculares, é absolutamente necessária aos padres. Entre todas as virtudes que o apóstolo prescreve a Timóteo, recomenda-lhe em especial a castidade. Orígenes diz que é a primeira virtude que deve adornar o padre, quando sobe ao altar. E segundo São Clemente de Alexandria, nesta vida, somente são e se podem com verdade dizer sacerdote os que vivem de forma pura. Se, pois, a pureza faz o padre, a impureza de algum modo o há de despojar da sua dignidade, de Santo Isidoro de Pelusa. Eis a razão porque a Santa Igreja, em tantos concílios, em tantas leis e advertências, sempre se tem mostrado ciosa de conservar a castidade nos padres. Inocêncio III publicou o seguinte decreto: ninguém seja admitido a uma ordem sacra, desde que não seja virgem, ou de uma castidade provada. E, ao mesmo tempo, ordenou que os eclesiásticos incontinentes fossem excluídos. Outro decreto é de São Gregório: se alguém se manchar com um pecado carnal, depois de receber alguma ordem sacra, seja excluído das funções da sua ordem, e não seja mais admitido a servir ao altar. Além disto, condenou todo sacerdote réu de um pecado vergonhoso a 10 anos de penitência. Durante os 3 primeiros meses devia dormir no chão duro, viver na solidão, sem nenhuma comunicação com os homens, e privado da sagrada comunhão. Depois, durante ano e meio, devia sustentar a pão e água. Nos anos seguintes, devia continuar o jejum a pão e água, mas só 3 dias da semana. Em suma, a Igreja olha como monstros os padres que não têm uma vida casta. Irmãos, aqui hoje a disciplina da Igreja em relação a isso, é claro que a doutrina não muda, mas a disciplina em relação a isso, ela não é mais aplicada da mesma forma. Porém, o desejo e a vivência da castidade deve ser levada tão a sério quanto. Principalmente nesse mundo que nós vivemos, que a pornografia está todo dia diante dos nossos olhos. Não precisa nem abrir um vídeo pornográfico, nem você olhar uma revista. Mas você vê a pornografia no seu dia a dia, infelizmente. Porque as mulheres, a grande maioria não vão se preservando mais, tanto ao ir à igreja, ao ir a qualquer outro local, ou nas ruas. E também os homens não vão respeitando também as mulheres. Então, infelizmente, hoje é preciso uma atenção 10 vezes maior de vigilância. Aqui eu indico também um tratado da castidade, de Santo Afonso de Ligório. Depois eu estarei fazendo um audiobook também sobre o tratado da castidade. Também indico a Teologia do Corpo, de São João Paulo II,
E o curso sobre pornografia e masturbação, onde o padre Paulo Ricardo vai falando sobre os males que há na pornografia e também no pecado, na masturbação. Então, são dicas aqui para nós enriquecermos também a nossa luta, lutando contra o pecado da luxúria e vivermos melhor a castidade. Rezemos também para que os nossos queridos padres vivam de forma radical, de forma excelente a castidade. Malícia do pecado de impureza no padre. Examinemos primeiro a malícia do pecado de um padre contra a castidade. O padre é o templo de Deus, tanto pelo voto de castidade que fez, como pela unção santa que o consagrou a Deus. Assim fala São Paulo de si próprio e dos outros sacerdotes, associados ao seu ministério. O que faz dizer ao cardeal Hugues: acautele-se o padre de manchar o santuário de Deus, porque ele foi ungido com óleo sagrado. O corpo do padre é, pois, esse santuário do Senhor. Conservai-vos casto, escreve Santo Inácio Marche, como casa de Deus e templo de Jesus Cristo. Por isso São Pedro do União diz que os padres, manchando o seu corpo com ações desonestas, profanam o templo de Deus. Aqui o pecado da desonestidade é também o pecado contra a castidade. É tanto que Santo Tomás fala das partes honestas, desonestas e semi-honestas, né? Quando ele vai falar também sobre a questão da modéstia, da castidade. Continuando. Por isso, não demudeis os vossos consagrados a Deus, em vaso de desprezo. Que se diria se alguém se servisse à mesa para beber de um cálice consagrado? Dirigindo-se aos padres, diz Inocêncio II, viste que eles devem ser santuário do Espírito Santo, que indignidade vê-los, escravos da impureza. Que horror ver manchado com as imundícies dos pecados carnais um padre, que por toda parte devia difundir. A pá, uma viva luz, o doce odor da pureza, vê-lo imundo e pestilento. Foi o que fez dizer a Clemente de Alexandria que os padres impuros, quando lhes é possível, manchem o próprio Deus, quanto lhe é possível, manchem o próprio Deus que habita na sua alma. E disso se lamenta o Senhor. Os sacerdotes calcaram aos pés a minha lei e profanaram os meus santuários, e eu era manchado no meio deles. Pois que exclama ele: vejo-me desonrado pela incontinência dos meus padres, porque faltando a castidade, profanam os meus santuários, isto é, os seus corpos, que eu consagrei ao meu culto, e onde venho muitas vezes fazer a minha morada. Foi também o que fez compreender São Jerônimo nestas palavras: manchamos o corpo de Cristo quando nos aproximamos indignamente do altar. Além disto, o padre imola a Deus sobre o altar o cordeiro sem mancha, o Filho do próprio Deus. Por este motivo ainda, diz São Jerônimo, deve ser de tal modo casto que se abstenha não só de toda ação desonesta, mas até do menor olhar pouco honesto. São João Crisóstomo ensina igualmente que o padre deve ser muito puro para tomar lugar no céu entre os anjos. Noutra parte, acrescenta que a mão do padre, que há de tocar a carne de Jesus Cristo, devia resplandecer em pureza mais que o sol. Onde se poderia encontrar, pergunta Santo Agostinho, um homem bastante ímpio que se atrevesse a tocar o sacramento do altar com as mãos cheias de imundícies? Mas há ainda uma coisa muito mais horrível, é que os padres ousem subir ao altar e tocar o corpo de Jesus Cristo, depois de se terem manchado com pecados obscenos, como diz São Bernardo. Ai, padres do Senhor, exclama Santo Agostinho, tomai cuidado para que essas mãos que se banham do sangue do Redentor, derramado outrora por vosso amor, não venham a manchar-se no sangue sacrílego do pecado. Demais, Cassiano observa que os padres não devem somente tocar a carne do Cordeiro Sagrado, mas alimentar-se dela, o que os obriga a uma pureza mais que angélica. Segundo Pedro, como estou, quando o padre pronuncia com os lábios manchados do vício vergonhoso as palavras da consagração, é como se encontrasse no rosto do Salvador.
Ou melhor dizendo, é como se escarrasse no rosto do Salvador. E quando mete na sua boca impura o corpo sagrado e o sangue precioso, é como se os lançasse na lama. Mais ainda diz São Vicente Ferrer: esse desgraçado comete crime, mais horrível do que se lançasse uma hóstia consagrada numa sentina ou no lamaçal. Ó Padre, exclama aqui São Pedro Damião, vós que deveis sacrificar a Deus o Cordeiro sem mancha, não vades antes imolar-vos ao demônio por vossas impurezas. O mesmo santo chama aos padres impuros vítimas do demônio, vítimas de que o inimigo das almas faz as suas delícias no inferno. É necessário ajuntar que o padre impuro não se perde só, arrasta consigo muitos outros. Segundo São Bernardo, a incontinência dos eclesiásticos é a perseguição mais funesta que a Igreja sofre. Sobre estas palavras de Ezequias: eis que no seio da paz a minha amargura é amaríssima. Escreve ele gemendo: foi a dor da Igreja amarga na morte dos mártires, mais amarga na guerra que lhe moveram os hereges. E é muito mais amarga ainda na corrupção dos seus membros. Está em paz a Igreja, e não tem paz. Está em paz da parte dos pagãos, em paz do lado dos hereges, mas não por certo da parte dos seus filhos. Os filhos dilaceram as entranhas de sua mãe. Na verdade, a Igreja sofreu cruelmente da parte dos tiranos, que pelo martírio lhe arrebataram tantos fiéis. Depois sofreu ainda mais cruelmente da parte dos hereges, que com o veneno do erro infeccionaram muito dos seus súditos. Mas o seu maior sofrimento, a sua maior perseguição, é a que lhes advém dos seus filhos, desses eclesiásticos indignos que por seus escândalos dilaceram as entranhas maternais. Que vergonha, exclama também São Pedro Damião, vê escravo da luxúria aquele que devia pregar a castidade. Irmãos, eu convido a cada um de nós a rezarmos pelos padres, a jejuarmos, a rezarmos o nosso ofício, o nosso texto, as nossas adorações ao Santíssimo, a nossa comunhão. E também não colocar isso só para o padre, saber que devemos lutar para viver a castidade. Lutar não somente com as nossas forças, mas contando sempre com a graça de Deus. Nunca conversando com o tentador, mas invocando o nome Santíssimo de Jesus e de Maria. Invocando nosso anjo da guarda, os nossos santos protetores, de modo especial também São Miguel Arcanjo. Que neste dia, que você que está ouvindo esta gravação também seja alcançado com a graça da castidade e da pureza. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. São Francisco e Santa Teresa, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.